Um grande abraço a você que nos acompanha aqui no podcast Debates Esportivos. Estamos chegando para mais uma edição especial. Olha, uma bola oval. Muita gente não conhece. Poxa, mas uma bola oval não deveria ser redonda. Uma bola de futebol, de vôlei, de basquete, esportes de domínio público aqui no Brasil. Mas a gente vai falar sobre a bola oval, que é um fenômeno, né, de audiência, de números nos Estados Unidos e que a cada ano cresce aqui no Brasil e cresce também no estado de Goiás. Podcast Debates Esportivos que você acompanha aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação, na TV Sagres, no AM da Sagres 730, nas nossas plataformas digitais, Spotify, no YouTube. E vamos falar um pouquinho sobre o Goianos Futebol Americano, né? Nasceu aí da fusão de dois times, a gente vai entender um pouquinho o contexto, os projetos, qual o perfil desses goianos que gostam de futebol americano e que praticam o esporte aqui na nossa região. Ao meu lado, um entendedor de futebol americano, entende muito, mas muito mais do que eu. Paulo Antunes Goiano? Né? Uma boa, né? Tudo bem, Camenacho? Tranquilo, Charlie. Você gosta, Júnior Camenacho, jornalista nosso Sim. aqui do Sistema Sagres de Comunicação, você gosta do futebol americano? É um esporte que eu aprendi a gostar muito, é claro, como um bom brasileiro. O nosso futebol veio primeiro, né? Eu sempre gostei muito do nosso futebol e de alguns anos pra cá aprendi a gostar muito e tô até com abstinência aí, né? Porque a gente tá sem aí o futebol, é o esporte americano que mais demora pra começar e voltar. E aí agora eu tô aí ansioso pra próxima temporada. Ele terminou recentemente, né? Terminou recentemente, terminou em fevereiro, no Carnaval. Com o Chiefs campeão. Com o Chiefs campeão. Do mais Mahomes, que é o grande nome aí da categoria, né? Conquistou mais um título. Uma vitória no finalzinho ali, né? Nos Foi na prorrogação ali. Uma questão de administrar o relógio ali, que parece que nem o 49ers estava sabendo direito o que... Pois é, eu vi muita coisa sobre isso. Bateram cabeça ali alguns jogadores, né? E aí o Kansas estava com o regulamento debaixo do braço, sabia muito bem até onde podia ir, até quando era o risco, e se deu bem no final, conquistou mais um título aí da NFL, que é a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. O esporte começou em 1869, né? Um esporte aí mais do que secular, né? E que está chegando aqui para o futebol, né? O futebol americano está chegando aqui para Goiás, mas não de agora. Há muito tempo já é praticado aqui, né? A gente vai conhecer um pouquinho dessa história com dois personagens, dois dirigentes, né, do futebol americano aqui no estado de Goiás, né? São responsáveis pelos Goianos Futebol Americano. O Pedro Henrique de Oliveira, que é o diretor-presidente. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, tudo jóia. E o Gabriel Simonini, que é diretor técnico. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom. Mas já foram jogadores? Sim, já fomos jogadores. Hoje não jogam mais? Não, aposentado já. Mas não dá uma vontade, não, de cair pra dentro? Todo dia. Nem brincando ali, uma peladinha. A vontade é muita, né? Mas, assim, a gente tem consciência que o nosso papel hoje é o mais importante de a gente estar para viabilizar o esporte, né? Para os atletas mais talentosos, né? Mas tem idade, Gabriel, só. Dá para jogar dessa faixa de idade até essa? Então, o futebol americano full pads, que a gente fala, com capacete e equipamento... O capacete está aqui, ó. O capacete está aí para vocês poderem dar uma olhada. Ele começa aí a partir dos 18 anos, né? Porque você tem toda essa responsabilidade aí para não se machucar e tal. Isso. Mas, assim, treinar a pessoa a partir dos 16, é claro que você precisa de uma maturidade física, né? A gente não é igual os americanos que nascem com a bola oval debaixo do braço, a gente nasce com a redonda, né? Exatamente. Então, a gente não tem muito esse costume. Então, a partir dos 16 anos, a gente, no Goianos Futebol Americano, já começa aí uma adaptação ao full pad. Mas a gente tem também outra modalidade, que agora está ganhando evidência aí no mundo inteiro. Para quem não sabe, as Olimpíadas de 2026, 2028, elas vão ser nos Estados Unidos. E, dessa forma, alguns esportes tipicamente americanos eles foram adicionados aí, né? Um deles é o flag football, que é uma modalidade que está crescendo muito no Brasil também. Então, a iniciação esportiva no futebol americano hoje, em Goiás e na maioria do Brasil, acredito, no Brasil inteiro, ela começa a partir aí dos 10 anos, onde a criança ela pode praticar o flag football, né? Que é uma modalidade sem contato, que é uma modalidade que tem os fundamentos básicos do futebol americano, porém, né, não tem a questão do contato, as pessoas podem praticar.
tem time feminino aqui em Goiás, inclusive. Exato. Então, é a partir da cidade. O Goianos Futebol Americano, ele nasce da fusão de 2 clubes, de 2 times, né? Sim. Pedro, como é que foi essa fusão? Quem eram os times que, né, formaram o Goianos Futebol Americano e por que da fusão? Bom, a fusão se dá pelos 2 times, Goiânia Saints e Goiânia Rednecks. São 2 times que eram rivais, árduos rivais. E a gente viu a necessidade de... Os 2 times precisavam juntar forças, porque após a pandemia foi uma coisa que deu... Para todos os esportes, imagino eu, deu um baque muito grande. E 100 jogadores, assim, uma quantidade pouca de atletas nos 2 times e poucos competitivos. Então, se juntasse as forças, a gente entendeu que a gente tornaria um time muito competitivo, né? E com grande quantidade de atletas é necessário, porque é um esporte que desgasta bastante e é necessário sempre ter essa renovação. Então, a gente, juntando as 2 equipes, a gente conseguiu fazer isso aí. E existe uma segunda equipe aqui em Goiás? Full pad masculino não tem mais. Não mais. Mas peraí, vocês tinham 2 times, vocês fizeram vocês vão jogar contra quem? Aí a gente joga com o pessoal de Brasília, né? Brasília tem em torno, acho que 5 times lá. Legal. Então são times ligamos próximos, mais, né? Tem o Uberlândia Lobos, que é Uberlândia, que é bem aqui perto. Inclusive, é um dos adversários nossos a nível nacional, que a gente vai disputar no segundo semestre. Mato Grosso também tem vários times. Mato Grosso é um dos primeiros times do Brasil, Cuiabá Arsenal. Um time muito forte. Também existe também. Sorriso Hornets, Hawks também. Rondonópolis tem um time muito forte. Então, assim, tem muitos times. Sudeste tem mais, né? São Paulo tem mais times, mas o Sul tem muitos times bons também, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também tem muitos times fortes também. Então, o Brasil inteiro aí tem time pra gente jogar. Como é que foi narrar o futebol americano? Charlie, foi muito diferente, foi difícil, né? Eu que nunca tinha narrado nem futebol nosso aqui, que a gente tá acostumado, só no videogame, foi bem diferente, mas eu consegui... Foi no Estádio Olímpico? Foi no Estádio Olímpico, foi um convite que eu aceitei ali, foi bem legal ali poder narrar e... Mas você não foi chamado de novo, então... Não tá muito bem, não, eu achei que eu fui bem, mas o pessoal lá... Ele cobra cara, por isso que... Tem que ser o narrador oficial aí do Goiano Futebol Será que não é a Americano, agenda né? dele que tá muito cheia, não? Vocês da diretoria e assessoria de imprensa com certeza. ele, narra, reporta, comenta. Faz tudo, né? O projeto tá começando, você tem que fazer tudo. Com certeza. Tem que fazer tudo. Olha, para a gente situar um pouquinho ao telespectador, eu conversando aqui com o Gabriel, com o Pedro e com o próprio Kamenash, né? O futebol americano, ele é novidade para muitos brasileiros, para muitos goianos aqui. Muita gente, às vezes, assiste fragmentos do jogo, né? Acompanha através de filmes, séries, né? Principalmente essas séries americanas, vira e mexe, né? Tem aí o futebol americano como destaque, né? Ali aquelas comédias... Aqueles romances juvenis, comédias de sessão da tarde, sempre tem lá o time, o quarterback que joga no time, apaixonado, né, por uma das alunas, né, as team leaders, né? Então sempre tem esse contexto aí e muita gente tem curiosidade para entender um pouquinho sobre as regras. São várias regras, são várias posições, né, são vários times, o campeonato é bem complexo e a gente separou um vídeo da equipe do Golim Sports, né, que é um perfil na internet, no YouTube, onde as pessoas analisam aí de forma contínua as notícias do futebol americano e um vídeo muito legal explicando um pouquinho das regras desse esporte. Vamos acompanhar. Futebol americano é um jogo maravilhoso de se assistir quando você conhece as regras. E eu garanto que no final desse vídeo você vai conseguir assistir a um jogo inteiro sem problema pra entender. Mesmo assim, tem muitos detalhes que você só vai entender assistindo os jogos. Vamos começar então pelo básico, o campo. Um campo de futebol americano tem o formato retangular. O campo é dividido em linhas com distância de 5 jardas entre elas. Além das linhas, na ponta de cada campo tem as end zones, uma para cada time. Tirando as end zones, o campo tem 100 jardas no total. Uma jarda é quase 1 metro. 0,914 metro para ser exato. Tudo no futebol americano é medido em jardas, mas não precisa saber converter não. Bom, além das linhas e das end zones, temos também o Y, um em cada extremo do campo. Vamos entender para que ele serve já já. Então, as regras básicas. O time que está atacando precisa levar a bola do seu campo até a end zone do time adversário, fazendo assim um touchdown. A função do time adversário é impedir isso. E como isso funciona?
O time que tá atacando tem 4 jogadas para fazer a bola percorrer pelo menos 10 jardas. Isso pode ser feito por chão, correndo com a bola, ou por ar, quando o jogador lança para o outro. Se o time não consegue percorrer as 10 jardas pelo menos em 4 jogadas, a bola vai para o adversário. Por isso que na grande maioria das vezes, se um time não consegue percorrer essas 10 jardas no mínimo em 3 jogadas, na quarta eles jogam a bola pro outro time, chutando para bem longe. Senão, o time adversário teria que começar daquele ponto em que a bola estava. Eu vou explicar isso mais a fundo daqui a pouco. Se o time de ataque consegue avançar as jardas ao longo do campo até que eles conseguem fazer a bola passar do plano de gol do time adversário entrando na endzone, eles fazem um touchdown, que vale 6 pontos. Depois do touchdown, eles ganham a chance de marcar um ponto extra, chutando a bola naquele Y que eu falei no começo do vídeo. Se apenas o ponto extra não ajuda o time naquele momento porque o placar tá muito apertado ou alguma coisa assim, eles podem tentar uma conversão de 2 pontos, que é literalmente tentar fazer o touchdown de novo. Isso aconteceu várias vezes pros Patriots no Super Bowl porque eles precisavam de muito ponto, então o ponto extra não ajudaria eles, mas 2 pontos depois do touchdown sim. E nesse caso, no final da jogada, a soma de pontos são 8, e não 7, que seria o touchdown e mais o ponto extra. É o touchdown e mais a conversão. Agora vamos para a duração da partida. Uma partida de futebol americano é dividida em 4 quartos com 15 minutos cada um. Isso nem de longe significa que a partida dura só 1 hora. No final de praticamente todas as jogadas, o relógio para. Sempre que tem uma falta, o relógio para. Quase sempre que a bola para, o relógio também para. Um jogo de futebol americano demora mais ou menos 3 horas para acabar. As regras básicas são essas. Eu vou falar dos times e das posições dos jogadores em um próximo vídeo. Agora eu vou dar um exemplo rápido de uma partida em prática para vocês entenderem como funciona. Antes da partida começar, os times tiram na moeda quem vai ganhar. Quem ganha escolhe se quer começar atacando ou defendendo. Mas esse começo tem alguns detalhes. Vamos supor que o time A ganhou na moeda e eles querem começar atacando. Isso significa que o time B vai lá do campo deles chutar a bola, que chama kickoff, pro outro campo, que é o campo do time A que vai atacar. Na hora do kickoff, o time A que está atacando vai tentar ganhar o máximo de jardas possível para começar sua campanha. Eles vão receber a bola do kickoff e um jogador vai receber e correr em direção ao endzone adversária para tentar ganhar o máximo de jardas. Ele pode inclusive fazer um touchdown nessa hora, mas é muito difícil porque o outro time vai tentar impedir ele de chegar lá. Quando esse jogador que recebeu a bola e correu levar uma porrada, ele vai parar ali e é dali que o time de ataque vai entrar para começar a campanha ofensiva com aquelas 4 jogadas para 10 jardas que eu falei. Muito bem, é aí que entra o time de ataque. Vamos supor que na primeira jogada o time percorreu 5 jardas e na segunda jogada percorreu 7 jardas. Eles conseguiram em menos de 4 jogadas percorrer o objetivo mínimo de 10 jardas. Na verdade, eles fizeram 12. Agora, eles têm novamente 4 chances de chegar em 10 jardas. Isso vai acontecendo até que eles chegam na endzone para marcar o touchdown. Eles podem fazer em uma jogada só, como podem demorar de 10 em 10 até o fim do campo. Agora, vamos supor que 3 jogadas depois o time só conseguiu percorrer 8 jardas das 10 mínimas. É aí que entra a psicologia dos técnicos e dos jogadores. Eles têm uma jogada para percorrer 2 jardas. Isso parece simples, mas tem todo um esquema envolvido que eu vou explicar. Se na quarta descida, que chama, esse time não conseguir percorrer as 2 jardas que faltam, a bola vai para o time adversário. E a bola vai para o time adversário naquele ponto em que eles pararam. Então, se eles estiverem muito no começo do campo, lá perto da própria endzone, é muito perigoso o time começar dali. Porque se você estiver perto do Y do outro time, você pode tentar, ao invés do touchdown, tentar fazer um field goal. O field goal é diferente do extra point, que acontece só depois do touchdown e vale 1 ponto. O field goal vale 3 pontos e é pro caso do time estar um pouco longe da endzone e não conseguir marcar o touchdown. Então, na quarta descida, eles vão chutar no Y. Chutando no Y e acertando, eles ganham 3 pontos e o outro time volta até a bola. Eles não fazem o touchdown. Mas tem muitas e muitas partidas decididas só por um field goal, quando a diferença de pontos é de 2 ou 3. Voltando. Esse time que precisava de 2 jardas numa quarta descida, na maior parte das vezes, a menos que eles possam fazer o field goal que eu acabei de falar, eles vão chutar a bola para longe. E essa jogada se chama punt. É quando depois da campanha ofensiva eles vão devolver a bola para o outro time, mas para eles não começarem onde o time A terminou atacando, eles chutam bem longe para o time B começar de bem longe da endzone deles. Assim, o time de defesa da equipe A vai ter mais tempo e mais terreno para conseguir defender. Fazendo o punch e jogando a bola para o time B vai começar a campanha ofensiva e vai tentar a mesma coisa, um touchdown ou um field goal.
E é isso. Eu sei que pra você que entrou nesse vídeo sem saber nada sobre futebol americano é muita informação, mas eu garanto pra você que é o melhor esporte que existe. Quando você começa a ver os jogos e começa a entender as regras, você vai ficar viciado que nem eu, com toda certeza. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Ah, que legal, que legal. Gabriel Golin, ele é dono aí dessa plataforma Isso. no YouTube, chama Golin Sports. Quem nunca acompanhou, acompanhe. A todo instante ele está publicando vídeo, falando das negociações do futebol americano. O bicho está pegando lá agora muitas contratações, né? Isso. Janela está aberta de transferências, né? Então são milhões e milhões de dólares que estão em jogo aí em contratações. O que acontece no futebol brasileiro acontece lá agora nesse período do ano, troca de jogadores, novos técnicos, né? Tem o draft, que são os jogadores que vêm aí das universidades para ingressar nos clubes, e o Golin Sports tem todo um acompanhamento muito próximo de todo esse cenário, né? É bem complexo as regras, né? São Eu muitas acho regras. que para quem escolher torcer para o futebol americano, ser um consumidor do futebol americano, né? Ele tem que mergulhar, realmente entender a regra. E eu já vi muita gente falando assim, um punhado de homem, um derrubando o outro, um abraçando o outro, que esporte sem graça, né? Poxa, para você entender, é muito complexo, existe um nível de inteligência muito grande para você conseguir jogar em alto nível. Ainda há pouco eu vindo pra cá, eu comentei que a gente ia participar aqui do debates aqui sobre futebol americano e o pessoal comenta, né? Eu não entendo muito, todo mundo empurrando todo mundo. Me perguntou, tem falta? Eu falei, ih, É o que mais tem. muito mais falta. Tem jogo aí que a flag voa, cada jogada a flag tá voando, mas... A bandeirinha amarela, né? É, isso. a flagzinha amarela. Mas Gabriel, como é que surgiu a paixão pelo futebol americano? Então, eu acredito que eu dei a sorte aí de botar na ESPN num domingo. Aquele dia que, final de domingo, vou ver o que tá passando domingo, aqui. Não tava fazendo nada e comecei a ver aquele negócio lá, né? E eu falei, cara, que coisa legal, né? Nunca vi isso na minha vida. E comecei a assistir, comecei a assistir num domingo, no outro também. Depois de um mês eu já tava marcando na agenda para assistir, né? E logo depois eu pensei, será que tem alguém praticando isso aqui em Goiânia? E entrei na internet. Mas antes dessa busca por companheiros do mesmo esporte aqui, você escolheu um time lá. Escolhi um time. Qual? Green Bay Packers. Por que o Green Bay? Porque eu sou Goiás, né? Esmeraldina. O Green Bay Packers, pra quem não sabe, é um time verde também, né? E o símbolo dele é um G, é quase idêntico ao Goiás, né? Então eu vi aquilo lá e falei assim, é o meu time. Quem copiou de quem esse G, hein? E aí, você buscou companheiros, né, com essa mesma vibe? Busquei na internet sobre times aqui em Goiânia. Encontrei o Goiânia Rednecks na época. Isso foi quando? Isso foi em 2015, mais ou menos. O Goiânia Rednecks já existia há quanto tempo? O Goiânia Rednecks já existia 2012, desde né? 2011 ou 2012, por aí. Então, entrei no time por uma seletiva, né? Que a gente faz um recrutamento de novos jogadores. Uma peneirada. Uma E peneirada. famosa peneirada, exatamente. E joguei durante 2 anos. É o famoso tryout nosso, que a gente fala. peneirada A peneira é o é o tryout. tryout. E você, Pedro? Como é que foi? Eu entrei Descobrir a paixão. nessa época, mais ou menos, um pouco antes do que o Simonini, eu entrei em 2013, numa seletiva também. Na época, um amigo meu, o Fernando Hermídio, que é um dos fundadores na época do Goiânia Tigres, Vila Nova Tigres, na época, ele estava fazendo a seletiva e chamou. E falou, rapaz, mas esse jogo aqui, tá... Eu assistia filmes, mas eu nunca tinha jogado. E é um esporte muito democrático, onde os gordinhos aqui podem jogar tranquilamente. E até um destaque, querendo ou não, são os gordinhos para defender ali o quarterback. Tem uma importância muito grande, né? Sim. Tanto da defesa quanto do ataque. Uma linha ofensiva toda suja ali equivale a um quarterback limpinho, né? Muito bem. A melhor foto que eu já vi foi justamente um quarterback todo limpo, mas a olha toda suja. Que defendeu o seu quarterback. E escolheu qual time lá? São Francisco 49ers. Na época, foi o time que tava jogando lá o Super Bowl. Aí eu defini, esse cara aí... Esse ano chegou na reta decisiva do Chegou, playoff, mas infelizmente, ficou pelo caminho, né? perdeu no finalzinho, no Super Bowl. Eu odeio esse time. Por quê? Rivalidade. Eu e o Gabriel, ultimamente, estamos com o 49ers entalado aqui, viu? Faz umas 3 temporadas livre. que a gente perde pro 49ers, assim, na É o semifinal. famoso freguês, o 49ers é o Packers. E você? Como é que você começou a gostar de
Foi semelhante ao Gabriel. Eu, em um momento ali de procurando esporte, eu gosto de consumir esporte na televisão, assisto futebol, tênis, basquete, beisebol, tudo que estiver passando eu assisto. E aí, na procura de também contato com amigos, inclusive eu tenho um amigo meu que faz parte ali da diretoria deles, e por influência dele também, acabei acompanhando o futebol americano, e aí gostei muito ali do esporte mesmo. Na época, o Aaron Rodgers estava no Green Bay Packers e ainda o Tom Brady ainda estava atuando e era o que papava tudo, mas o que eu gostei mais mesmo foi o Aaron Rodgers e acabei escolhendo. É uma excelente discussão, inclusive. Qual é o melhor QB da história? Então, rapidinho, antes da gente ir para o nosso quadro ODS no Esporte, quem que é o principal quarterback da história, que é, sem dúvida nenhuma, a principal posição, né? É o cara que pensa o jogo, que articula as jogadas, né? Que praticamente decide a maioria dos jogos. É interessante essa pergunta. Eu vou dizer quem eu vi, né? Que eu vi o Tom Brady, mas é uma discussão em todo lugar que você vai, você fala em Joe Montana. Você tem que contratar um jogador, fique sinuoso. Você tem que contratar um pro seu time. Não, vou contratar o Tom Brady, porque o Tom Brady é vencedor, né? São 6 anéis de campeão. O Aaron Rodgers conseguiu ele conseguia sempre MVP ao final da temporada, mas ele jogava pra ele, não era pro time, ele jogava bonito, mas o Tom Brady não, vencedor, né? E essa questão de melhor, eu vou falar o Brady que eu vi, mas aí tem essa discussão do Peyton Manning, do Joe Montana, enfim. O Mahomes agora, enfim. Então eu fico com o Brady. Da atualidade, você tem eu acredito que o Rodgers ele é como se fosse o Ronaldinho Gaúcho. Ele é plástico, ele é bonito de se ver jogar. Mas não foi tão vitorioso quanto... Isso. Mas o Tom Brady é como se fosse um CR7 aí, né? Com certeza. Ele é decisivo, conquistador e o cara tem a manha para pegar o título. Então, Tom Brady... É o Tom Brady. Tom Brady. Também? Discutível. A gente volta para falar do Goianos futebol americano, mas deixa eu dar uma paradinha para chamar um quadro muito legal nosso aqui, que é o ODS no Esporte. E a pauta hoje tem a ver com o Barcelona e 3 ODS. A ODS 9, Indústrias, Inovação e Infraestrutura. ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. E a ODS 13, Ação contra a Mudança Global no Clima. Né? São as nossas ODS e que a gente vai destacar agora com o nosso quadro ODS no Esporte. O Camp Nou é um dos estádios mais icônicos do futebol mundial. Lar do Barcelona, um dos maiores clubes da Espanha, comportou em seu auge quase 100 mil pessoas. Inaugurado em 1957, o Camp Nou atualmente está em reformas, o que levou o time a jogar no Estádio Olímpico, palco da Olimpíada de Barcelona, realizada em 1992. Com um investimento previsto de 1 bilhão e 500 milhões de euros, cerca de 8 bilhões de reais, o ambicioso projeto de reforma do Camp Nou se chama Espai Barça e também prevê a reestruturação de todo o entorno do estádio. O objetivo é transformá-lo no maior complexo esportivo dentro de uma cidade no mundo. Mas, mais do que isso, o Barcelona quer que o projeto e o Camp Nou se tornem referências em sustentabilidade e, para isso, escolheu o caminho da economia circular para reduzir a pegada de carbono da reconstrução. As obras devem seguir por pelo menos mais de um ano e tem como destaque a reutilização dos entulhos da estrutura antiga, ou seja, o concreto e o aço extraídos da demolição vão ser reaproveitados na nova estrutura. O processo consiste na separação dos resíduos retirados, que então viram matéria-prima para o novo material. O aproveitamento é de cerca de 97%. Além de diversas iniciativas verdes, o projeto tem o objetivo de economizar 40% da energia e 20% da água, e também tornar o estádio autossustentável, sem emissões e com fontes de energia renovável próprias. Obrigado a Nanda Leonel aí, que trouxe informações a respeito da reforma do Camp Nou, né? E que dado interessante, 97% do material do antigo estádio será reaproveitado nessa nova formatação do Camp Nou. Real Madrid recentemente fez uma renovação do Santiago Bernabéu, Barcelona já veio atrás, isso está acontecendo na Argentina também. O River
né, reformou o estádio deles lá, o Monumental de Nunes. O Boca já quer fazer algo também grandioso na Bombonera, né, para ter às vezes se tiver 2 lugares a mais do que o estádio rival, já bateu a meta, né? A rivalidade já tem um estádio maior, muito legal esse exemplo aí do Barcelona e do Camp Nou, né? A cidade de Barcelona é uma cidade que atrai muitos turistas, né? E sem dúvida nenhuma o Camp Nou é um dos grandes pontos visitados aí pelas pessoas que vão à cidade da Catalunha, né? Eu vi ali o Camp Nou, mas a NFL ela vai para outros países e um deles é a Espanha. Não para Barcelona, mas para Madrid. Teremos um jogo, né, da próxima temporada em Madrid. Teremos na Alemanha. Já tivemos e teremos de novo em Londres. Se não me engano, foi no estádio Tottenham. No Tottenham. Né? Exato. E teremos esse ano na Arena Corinthians, lá em Itaquera, né? Um dos times já está definido, que é o Philadelphia Eagles. E vocês estão torcendo para que seja o Packers, para que, né? Principalmente eu e o Gabriel, né? Com certeza. Mas pode ser o São Francisco? Não. Saiu a lista dos prováveis. Eu não lembro aqui de cabeça. Acho que é Browns, tem alguns Tem times- Falcons. Uns Falcons é 2 uma ou boa. 3 da AFC, mas a maioria eu acho que é da NFC. E para mesmo. vocês, assim, qual que é a importância desse tipo de intercâmbio? Cara, assim, é o berço do futebol americano, a gente, isso é indiscutível. Então, assim, é algo que eu acho que a gente tem muito a aproveitar. Com certeza o ingresso vai ser um pouco caro, mas vale a pena, vale muito a pena. Você vai assistir de perto times profissionais jogando. Então, assim, para mim seria sensacional, lógico, poder assistir isso aí, mas vai ser uma troca de experiência do Brasil, lógico, com a NFL, vai ser muito boa. E é um esporte que só está crescendo, né? Isso incentiva. Vocês já pensaram uma forma de, aproveitando essa primeira partida da NFL no Brasil, uma forma de usar isso a favor do Goianos, a favor do esporte aqui no estado, uma forma de trazer mais pessoas para gostar do esporte e tentar talvez também uma seletiva? Vocês já pensaram alguma estratégia nisso? A nesse gente sentido? sempre faz as seletivas aproveitando esse hype que tem do futebol americano, né? Por exemplo, a gente fez uma seletiva logo após o Super Bowl, porque a galera tá aqui. A galera já chega tá aquecida. animada, curte aquele momento. Então, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. A gente pensa em também fazer um evento, né, para prestigiar aqui em Goiânia. Isso. Mas como o jogo ainda está bastante longe, se eu não me engano, ele vai ser em outubro, né? Vai ser dia setembro, 6 de setembro. Setembro. Setembro, sexta-feira. Então, a gente ainda tem um tempo para planejar, até saber quais são os times, etc. Isso, exato. A gente dá uma pequena pausa. Quando é para o intervalo, é qual? Intervalo tem algum termo? Halftime. Então, halftime, né? Né? Então, a gente Halftime. vai para o nosso Será que- halftime aqui. Né? Show do intervalo. Será que vamos ter um show aí? Vamos ver o que a nosso nossa Super Bowl? equipe de produção preparou para o nosso intervalo aí, né? Não tão glamouroso como a Lady Gaga, Michael Jackson, que Michael começou. Jackson, né? E grandes nomes que passaram aí, Eminem. né? Mas a gente volta rapidinho para continuar falando sobre o Goianos, futebol americano, né? É um novo clube goiano que surge aí, né, da fusão de 2 equipes e que tem um calendário, principalmente a partir de agora, bem recheado de jogos e competições. Estou de volta com o podcast Debates Esportivos aqui pela TV Sagres, pelo AM da Sagres 730, pelas nossas plataformas digitais, aqui no nosso YouTube, no Spotify. Estou falando com a galera do Goianos Futebol Americano. Eu, ao lado aqui do jornalista Júnior Kamenachi, estamos recebendo o Pedro Henrique de Oliveira, que é diretor-presidente, e também com o Gabriel Simonini, que é diretor executivo. São 2 ex-jogadores, né, hoje já aposentados, são cartolas aí do futebol americano aqui em Goiás. Daqui a pouquinho a gente vai saber deles aí qual que é o calendário, né, até o final da temporada. Por falar nisso, Charles, eu esqueci de perguntar para eles as posições deles É mesmo. antes de vir a aposentadoria. A sua era qual, Gabriel? Eu era running back. Ó, OL. pelo tamanho. Teco, Para quem mas- está nos acompanhando e que não acompanha tanto, qual que era pontualmente a sua função? A minha função era pegar a bola e ir correndo atrás dele. Exato. Não, você recebia a bola do Do quarterback. quarterback. O quarterback pega a bola e me entrega, Faz um tosse. né? fazia um handoff, que a gente chama. Sim. Certo? Aí a gente pega a bola, a gente já tem uma jogada desenhada para passar entre... tudo do futebol americano, ele é
literalmente ensaiado. E Às planejar, vezes as pessoas pensam que aquilo lá é da cabeça das pessoas, que tá todo mundo correndo aleatoriamente. Sorte ali, o Não, você tem o lugar certinho de você passar. playbook. O Isso. playbook é complexo, então o meu o papel era cardápio. estudar isso aí e executar o que eu tinha que fazer. né? Cardápio de pastelaria lá, que o pessoal fica na sideline. Exatamente. E o seu? Eu protejo o quarterback de não ser sacado, né? Não ser pego Você é pela aquela defesa. posição nossos mais gordinhos. Exatamente. Importante, tão importante quanto o quarterback. Rapaz, Você jogava em qualquer posição da linha ou mais tackle Eu jogava, mesmo? não, mais guard. Mais guard. Mais guard. Que é logo após o center, né? O que fica entre o center e o tackle. Então, o cara protegia ali o... São quantos jogadores de cada lado? Pode falar. São 11 jogadores. 11 de 11. Mas são 11 jogadores de defesa e 11 de Isso. ataque? Isso. No futebol... Então eu vou para um jogo com 22 atletas. Não. Não. Você vai com 53 atletas na liga profissional. Porque são 11 jogadores de ataque, 11 de defesa, 11 de especialistas, que é justamente o time de kickoff, o time de punch, né? Que tem essas posições específicas. Então só aí seriam 33. Se a gente coloca mais um reserva para cada, que a gente pode fazer troca a qualquer momento, daria 66 atletas. Poxa, fazendo um paralelo aqui, a gente tem o futebol como um esporte que a gente assiste mais, né? Bom, cerca de 22 atletas, né? Isso. Às vezes nem isso, né? Às vezes nem isso, né? Imagina o gasto com concentração, com Ônibus, viagem, né? Poxa. Um dos elogios ao estádio do Tottenham, lá na Inglaterra, para receber o futebol americano foi isso, porque os vestiários lá são bem Amplos. amplos e para receber uma galera toda dessa aí, você precisa de uma estrutura. Isso, Um vestiário grande. A gente escalou o nosso repórter esportista, Rodrigo Fumaça, e ele foi conhecer um pouquinho de como é a dinâmica de treino do Goianos futebol americano. Olha só, o Rodrigo Fumaça, né, um atleta de futebol americano. Fala pessoal, tudo bem? Você gosta de futebol americano, conhece as regras do futebol americano, conhece como que funciona? E você sabia que aqui em Goiânia tem um time de futebol americano e eu vim de perto acompanhar um treinamento dessa galera e ver como que funciona e, claro, botar pra suar na prática aqui, vamos ver se vamos dar bem ou não. Vambora! Estamos aqui com o João Henrique. O João Henrique vai dar a primeira lição do dia aqui, que vai ser o chute, né? Como é que é? Como é que fala? Como é que é, João Henrique? Qual que é a sua posição? Conta pra gente aí. Eu sou kicker e punter, sou responsável pelo chute de início, por devolver a bola para outro time, pelo ponto extra que a gente faz sempre um ponto após o touchdown, que a gente tem a oportunidade de chutar, e pelo field goal, que são 3 pontos, caso a gente não consiga as 3 descidas mais próximo do gol. Como é que é a parada de chutar aí? Como é que funciona isso? O chute ele é bem parecido com uma falta, certo? Com uma falta do futebol normal, do soccer, né? A gente vai usar a parte mais interna do pé, só que mais puxada aqui pro peito de pé. Nem muito na chapa, nem muito na ponta. Essa parte, certo? A gente vai pegar a bola, você vai bater mais ou menos na parte inferior, média da bola. Então a gente divide a bola em 3 partes, você vai bater nessa parte inferior, certo? Para a bola subir e passar por cima da linha de jogadores que vai estar defendendo o chute. Então, que é essa parte aqui do pé, basicamente. Isso, exatamente. A gente tem esse suporte aqui para auxiliar a gente a treinar, porque na hora do jogo é o holder que está segurando. Um jogador, a bola vai vindo do long snapper, o holder vai segurar e a gente vai chutar. Certo? A gente até já viu alguns chutes seus aí, a gente tava filmando, tá chutando antes aqui. Eu acho que eu não vou conseguir ser tão forte assim, mas a ideia é sempre passar aquelas 2 traves ali, né? Boa! Que isso? Moleque! Não acertei ninguém, já é uma vitória. Vai tomar meu lugar. Estamos aqui com o Pedrão agora. Vamos vestir a parada mesmo, né? Entrar em jogo mesmo, quase. Vamos começar com esse down. Primeiro, vamos colocar o shoulder. Esse aqui é o que protege seus ombros e seus peitos. E como é que faz aqui só? Isso. Colocar assim. Ixi, a lata é grande, calma aí. O cabelo ajuda, hein? Isso. Aí, ó. Aí, ó. Que isso. Aí, aqui a gente só prende pra poder ficar mais firme pra você.
É isso, galera. Vamos aqui agora com o Padovani. Eu tô de capacete aqui, já tô com muita coisa. Bem equipado. Padovani, o que vai acontecer agora comigo? Agora eu vou te dar um teco. O que é o teco? O teco é a ação de parar o jogador no futebol americano. O que acontece? Toda jogada, pra terminar, quem tá com a bola tem que cair no chão. Então nós da defesa tem que derrubar o cara no chão. É isso que eu vou fazer com você agora. É isso aí, né, galera? Vamos que vamos. Tô com um pouquinho de medo, mas vambora. Meu Deus. Mais um, Estamos aqui agora com o Daniel. O Daniel vai ensinar a gente a fazer o famoso lançamento, Daniel. Correto. Como é que é isso? Isso aí. Então, o dedo do anel no segundo cardaço da bola, tá? Pra quê? Pra ter essa movimentação, ó, e um pouquinho na bola aqui, ó. Deixar um arzinho, você não quer apertar demais não, entendeu? Ela tem que estar um pouquinho, vamos dizer, solto. A palavra certa é loose, né? Em inglês, tá bom? Aí você vai fazer o quê? Aqui ela tá pronta pra ser lançada. Pra ir, tipo assim, igual um foguetinho, um míssil, certo? Certo. Beleza. No começo, ela tá girando. Só que não tá girando pro lado certo. Nossa, difícil, hein? Que isso, é difícil demais. Parece que não, mas nossa, que isso. Ó o giro. Que isso? E essa foi a minha experiência aqui. Que negócio difícil aqui dos goianos aqui. Galera, realmente é muito boa, treina bastante e é algo muito difícil, mas foi uma experiência muito incrível. Espero que você que tenha assistido essa matéria tenha gostado, porque cai no chão literalmente, deu sangue literalmente, mas foi uma experiência muito legal. E é isso, esporte goiano sempre crescendo bastante e volto com vocês aí no estúdio. Tamo junto. Eu boto fé no Fumaça, viu? Eu acho que ele nasceu para isso, né? Eu acho que... Será que tem futuro? Tem. Eu vou ser o empresário dele, vou conversar aqui com o Gabriel e com o Pedro, a gente vai assinar um bom contrato aí de 3 temporadas, né? Com a baita de uma multa rescisória, né? Abração, Fumaça, parabéns aí pela matéria, por visitar lá o treinamento, né, do Goianos Futebol Americano, que tem que tipo de calendário? Bom, vamos primeiro pro Flag Football, que vai ter agora um calendário mais recente. Qual que é a diferença do Flag Football pro futebol americano? O Flag é justamente, ele foi inventado justamente para evitar aquela questão da lesão. Porque o cara, para derrubar o jogador, para parar a jogada, ele derrubava a pessoa literalmente, jogava no chão. O Flag foi inventado justamente na guerra, justamente para não machucar. Então, em vez de derrubar a pessoa, ele tira 2 bandeirinhas laterais que existem penduradas aqui na cintura dele. Então, é um esporte que evita a colisão. Contato existe, mas não evita a colisão. Então, aquele choque brusco, isso, né? Às exatamente. vezes de um tackle que um linebacker dá no Tyrande. Exato. Ele é um esporte muito introdutório ao esporte futebol americano. É como se fosse o futebol e o futsal. Então, assim, a base é a mesma, só que a forma de jogar é um pouco diferente. O número de jogadores bem menor. Sim, bem menor. Normalmente joga 5 contra 5, ou tem a modalidade também de 8 contra 8, mas o normal é 5 contra 5. Então, isso acaba fazendo parte do calendário do Goianos Futebol Americano. Tudo tá no guarda-chuva do Goianos, né? Certo. Que é justamente o Flag Football e também o Full Pad, que é o totalmente equipado. E você tem essa primeira etapa com o Flag. O Flag, e depois... Na verdade, são 2 calendários que correm juntos, né? Mas é o que o do Flag vai acontecer primeiro. A etapa vai ser aqui em Goiânia, né, Pedro? Isso, a gente vai fazer uma etapa nacional, que vai ser aqui em Goiânia, lá no Olímpico. Quando? Vai ser dia 8 e 9 de junho, lá no Olímpico, lá. A gente tá organizando, nós estamos sediando. Tá todo mundo convidado para torcer pelo Goiânia. Exatamente. E aí a gente tá organizando lá, vai vir time de Mato Grosso do Sul, Brasília, Anápolis. Então vai ser um bom... São 10 times que vão jogar. E aí vai ser aqui em Goiânia, lá no Estádio Olímpico. Nós temos jogadores também na equipe
Na seleção de flag. Exatamente, seleção nacional, que vai jogar lá no México. É o nosso Padovani, inclusive um abraço para Padovani. É um cara que foi selecionado pela seleção brasileira e vai jogar lá no México. E as demais competições do ano? Aí tem o Full Pad, que vai ter uma competição a nível nacional. Antes a gente vai ter alguns amistosos, né, contra o time de Brasília. O Brasília Wizards também pode ser um que vai vir fazer um amistoso com nós aqui. Mas os já fechados são contra o TDC, que é o Tubarões do Cerrado, que também é de Brasília, vão jogar aqui. E o outro é Leões de Judá. São 2 amistosos para a gente preparar para o Nacional, que começa em agosto. Que vai ser aonde? Aí a gente tem 2 jogos em casa, 2 jogos fora. Os dois adversários são Brasília Wizards, Brasília Trempários, Uberlândia Lobos e Franca Carrascos, que é São Paulo. Então você tem, digamos, uma primeira etapa do brasileiro e vai se credenciando para outras etapas. Aí o brasileiro esse ano está dividido em 3 divisões, né? Primeira, segunda e terceira divisão. O Centro-Oeste, como tem menos time em relação a São Paulo, a Sudeste, o Sul, o Nordeste, por exemplo, também, vão se juntar. Quem fica em primeiro desse Centro-Oeste Bowl, vamos dizer assim, vai jogar a semifinal da D2. E o segundo e terceiro colocado vai jogar a semifinal da D3. Que é uma forma mais fácil, porque, querendo ou não, é um custo muito alto, é o deslocamento. E a gente tem que jogar, por exemplo, se a gente chegar na D2 lá na final, jogar lá em São Paulo, ou a gente pode jogar, por exemplo, com um time do Norte. Então, assim, é uma despesa muito grande. Você falou sobre despesa. Todo esporte, ele tem a despesa, seja ele no cenário local, de vocês têm competições aqui no Centro-Oeste, daqui a pouco tomaram em outros estados, São Paulo, que tem uma tradição mais forte, né? Gabriel, e vocês têm parceiros? Sim, a gente tem bastante parceiros aí, estão ajudando a gente nessa caminhada há muitos anos. Fique à vontade para citá-los. A maioria, para a gente falar a verdade, assim, a maioria das pessoas que patrocinam o time são próprios jogadores. Isso. Certo? Então, assim, um dos nossos jogadores tem uma empresa, ele vai lá, usa o Instagram do time para divulgação e dá essa contrapartida para a gente. A gente tem, por exemplo, a Maromba Suplementos aí, que dá essa força para a gente na questão da saúde. A gente tem a Renove... Como é a Renove o quê? Eu também não lembro. É do Mamed, né? A empresa de impermeabilização de sofás, certo? Chamada Renove. O que mais a gente tem aí, Pedrão? No nosso último tryout, a Monster também fez um apoio. A Unialfa, ela também nos apoia muito nessa questão de divulgação, de uso de marca também. E a gente até fez uma apresentação do projeto lá na Unialfa. As secretarias também do esporte, tanto municipal e estadual, ajudam a gente nessa questão. A gente está usando a Praça do Setor Pedro Ludovico Teixeira, é cedido pelo Estado, até o uso do Estádio Olímpico é graças a ele. A Municipal, o vereador Tchalu já nos ajuda bastante também, fornecendo material. Vocês treinam também ali na agência Brasil Central? Sim, exatamente. Aos sábados, inclusive o nosso primeiro treino oficial com todo mundo vai ser agora nesse sábado, agora dia 16. A Secretaria do Esporte, tanto estadual quanto municipal, tem prestado muito apoio pra gente. Sim. Prestado muito apoio. E é aquele negócio, é o esporte que dá os seus primeiros passos aqui no futebol, aliás, no cenário goiano, apesar de vocês já estarem na ativa há muito tempo, né? Mas tudo é novo, né? Então tem aquela viagem, precisamos viajar para Brasília. Os atletas mesmo se organizam, viajam, se encontram. Só para ter uma ideia, a gente jogou muito já no Mato Grosso, São Paulo. Mato Grosso, por exemplo, é um ônibus de R$11 mil, que divide aí para 50 pessoas. Então, são R$250 por pessoa, só a passagem. E é uma viagem maçante, né? Porque, geralmente, os jogadores e nós não temos disponibilidade de tempo e nem dinheiro para, por exemplo, sair daqui sexta-feira, dormir lá e para jogar domingo. Geralmente, a gente vai aí de madrugada, chega lá, bota o capacete, entra pro campo e volta. E há uma realidade também desses outros clubes aqui de Brasília, do Mato Grosso do Sul? Sim. São Paulo amor ao esporte, tem alguns times que ainda estão começando a querer desenvolver um pouco mais. O Galo, por exemplo, que é lá em Minas, né? Ele tem já uma estrutura um pouco melhor. Tem alguns jogadores que já estão recebendo, mas lógico, não é um valor astronômico igual ao futebol, o soccer, né? São poucos times que têm uma estrutura realmente assim boa no futebol americano brasileiro. Isso. Mas a gente confia muito que unidos agora a gente pode, né, ganhar novos patrocinadores e, além disso, a gente conseguiu, né, através aí do esforço comunitário da galera,
fazer aquele projeto da lei de incentivo ao esporte, não sei se vocês conhecem, Sim. de captação. Exato. Então a gente conseguiu aprovar o projeto no finalzinho do ano passado e a gente pode começar a captar, né, nesse ano. Então a gente está fazendo todo um trabalho aí com as empresas goianas e Exato. até peço licença aí para Fique à vontade. para dizer que quem gostar de futebol americano, tiver uma empresa aí capaz aí de nos ajudar, a gente faz esse trabalho, a prestação de contas, Exato. tudo conforme a lei manda, né? Porque ela é como se fosse um processo licitatório, tranquilo. Então, a gente tem a capacidade de fazer isso. Então, a gente, unido, espera dar um up aí na cara do time e dar uma profissionalizada a mais, porque hoje está tudo muito difícil, né? Está tudo muito caro, as pessoas estão com um pouquinho de dificuldade, por exemplo, para comprar material. Para material esportivo é muito caro. Quanto custa uma bola dessa? Essa bola, ela custa aproximadamente, acho que R$150. Ela é o material 150. mais barato. Essa não é a melhor. Mas Você em escolheu de média- menos, Charlie. Mas em média, essa é a bola que vocês utilizam? Sim. Então, Sim. custa cerca de... O que vai dinheiro mesmo é o capacete. Quanto custa? Um capacete usado aí tá na média de R$1.000. Isso. Mas se você quiser comprar novo aí, ele sai por uns 3.000. Mas isso é o limite também. Tem capacete de A 5 mil, ombreira, 10 mil né? reais. A ombreira, né? Ela custa em torno de R$1.000 também. Isso. Usada dá pra achar por uns R$500. É. E as chuteiras, né? Muita gente pensa que a chuteira barato. não é barata, não é importante. Dá pra usar de futebol, o futebol nosso aqui, mas as chuteiras boas de futebol americano mesmo, elas são uns 400 reais, 500 reais. Ela tem um cravinho a mais, né? Elas têm então, cravos a mais. Na ponta pra... Isso. Mudança de pra direção, isso. Ela facilita muito e dá muita diferença. Recentemente nós tivemos uma seletiva, a gente tem algumas imagens aí, algumas fotos da seletiva, onde muitos atletas, né, alguns vídeos aí, onde muitos atletas participaram aí, galera correndo, tentando mostrar aí o potencial. Foram quantas pessoas que participaram dessa peneira, Pedro? Acho que 42 pessoas participaram da seletiva. Peneirou, sobrou quantos? A seletiva não é feita assim, a gente não faz assim para eliminar. A gente ali é seleção natural. O próprio treino elimina a pessoa, né? Na hora que ele vê que custo de equipamento. Já desanima. Eu sou o treinador dos novatos hoje. Como é tô que é lá no pé deles. Como é que é o perfil dessas pessoas que chegam para tentar jogar o futebol americano? Olha, por incrível que pareça, a gente tem pessoas de todas as idades. Tem menino de 15 anos a adulto de 40 anos querendo praticar o esporte. Exato. Mas assim, a iniciação ela é basicamente a mesma, né? A gente tem que ensinar aí os fundamentos básicos de cada posição, mas o primeiro que eu tô batendo na tecla aí é o físico da galera, né? Tem muita gente sedentária aí que acha que vai praticar o esporte e vai começar do nada. Não funciona desse jeito. O futebol americano, ele é um esporte que te exige uma dedicação física. Assim, você tem que estar na academia para sua própria proteção, né? Alimentação. Sim, com certeza. Nutricionista. Ele é um esporte que te exige muito fisicamente, certo? Então, assim, não dá para uma pessoa sedentária começar a praticar o esporte em alto nível. Ela tem que começar de baixo. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho aí físico com eles primeiro, com acompanhamento dos personagens, né? Que também são atletas. Então, eles fazem esse acompanhamento, a gente monta os treinos para eles e a gente está começando essa caminhada com eles aí para que daqui 2 anos de futebol, daqui 2 anos eles possam estar vestindo o capacete, possam estar integrando a equipe principal. Quer dizer, a preparação leva muito tempo, né? Sim, eles vão conseguir entrar em alguns amistosos, por exemplo, mas até realmente jogar para valer leva um tempo. E ali o Charles chega com uma posição definida, fala, eu quero jogar nessa posição. Ou essa peneira, esses primeiros treinos te direcionam para o que é melhor? Olha, assim, o futebol americano, igual o Pedrão falou, é um esporte muito democrático, né? Ele é democrático no sentido de que cada biotipo ali ele tem o seu espaço. Porém, você tem que ter consciência de que cada posição tem uma função e você precisa de um biotipo específico para cada posição. Então, assim, a gente já meio que de olho, assim, já dá para dar uma separada aí qual a posição que a pessoa vai desempenhar no campo. Se for um cara grande, pesado, a gente não vai botar ele para correr no campo, cara. A gente vai botar ele para fazer trabalho de linha ofensiva, linha defensiva. Então, a gente já faz essa pré-seleção aí, mas nada impede que o cara
o cara queira mudar de posição, a gente ensina, isso aí não é obrigatório, certo? Então, a gente faz esse trabalho, né? Tá certo também que cada pessoa tem o seu nível, tem gente que já pratica academia, o processo para ele vai ser mais rápido, mas assim, o espaço ele é para todos. A galera lá não chega querendo ser quarterback de cara, não, porque aparece. Porque na peneira do futebol aqui do Brasil, todo mundo quer ser atacante, quer ser camisa 10, né? Não acha um para ser um lateral direito ali. Até goleiro é fácil também de achar, né? Mas realmente tem muito disso. A gente não impõe, lógico. Se o cara quer jogar, eu quero jogar na defesa, tal, a gente vai, olha, é melhor você jogar em tal posição, a gente orienta. A gente não vai impor, lógico, tanto pra ninguém. Já apareceu, na época que existia ainda o Saints ainda, tinha jogador novo de 14 anos, 120 quilos, queria ser quarterback. Cara, a gente orienta. Fala, não, eu quero ser. Falei, tudo bem, mantém, mas entenda, pra você jogar, você vai ter que esperar todo mundo que tá na sua frente. Então é uma questão que o cara tem que evoluir e saber disso também, tem que ter o espaço dele. Hoje quantos atletas tem o Goianos futebol americano? Hoje, a gente, como está começando os treinos agora, mas assim, a gente tem nos grupos do time 90 atletas, né, que a gente pode contar. E aí, lógico, tem comissão técnica, né, que são ainda mais umas 15 pessoas, o time do Flag tem mais umas 30 pessoas, e aí por aí vai. Mas demanda muita gente. Mexer com pessoas Você teve essa seletiva, a primeira do ano, né? Sim. Vai existir uma outra seletiva? Quem está nos acompanhando agora, tiver interesse de conhecer um pouquinho do Goianos futebol americano, como é que faz, Gabriel? Então, as seletivas, elas acontecem aí de mais ou menos 3 em 3 meses, né? A gente então daqui a pouco tem outra. Daqui a pouco tem outro. Só acompanhar a página dos times aí, claro que a gente ainda vai atualizar, né, a nossa identidade visual, né? Isso. Então, a partir desse momento, vocês já podem seguir aí a página dos times, @Goiânia Rednecks e @Goiânia Saints. Então, assim, pode acompanhar a página dos times, que assim que a gente tiver previsão de uma nova seletiva, de um novo recrutamento, pode aparecer lá, fazer inscrição, a gente vai fazer o que vocês viram aí, né? Tryout. Só para corrigir, é @SaintsFA, né? É que é Goiânia Saints, mas o arroba é SaintsFA. Júnior Carmenati estará na próxima seletiva. Aí sim. Será que eu consigo jogar ali de um defense end? Nick Bosa? Gabriel, sucesso. Muito obrigado. Para você, sucesso, Pedro. Foi muito bom tê-los aqui, né? Tendo seletivas, tendo competições, entre em contato com a gente vai ajudar na divulgação. A gente faz questão de abrir espaço aí, né, para o futebol americano, para o Goianos futebol americano e também para outros clubes, né? Tomara que daqui a pouco tenhamos outros clubes aqui em Goiânia, né? Sim. Tenhamos rivalidades, mais opções aí, possamos ter um campeonato goiano, tem no Mato Grosso, tem no Distrito Federal, né? Tomara que a gente possa ter aí um campeonato goiano, né, cada vez com um nível melhor, porque o esporte, como eu destaquei agora há pouco, é muito interessante, né? E é uma prática esportiva, né? Exato. Como vocês destacaram, chega muita gente lá sedentária, né? E tem, através do futebol americano, a possibilidade de estar praticando uma atividade esportiva. Obrigado, Gabriel. Agradeço demais. Mandar um abraço aí para o pessoal do Goianos FA, que tem apoiado a gente. Né? Um abraço aí pro pessoal que vai nos nossos jogos, que sempre acompanhou, cara, tipo assim, nossos familiares aí vem dando muita força pra gente. E por último, queria mandar um abraço pra galera do Resenha Esmeraldina aí, meus amigos que acompanham todos os jogos pela rádio. A gente é fã mesmo. Um pouco triste aí, né? Mas vai passar, daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. Me fala aí, Pedro. Tranquilo. Agradecer o espaço aí, é importante, espaço para times que esportes também, que estão aparecendo aí, acho interessantíssimo e agradeço sempre, e pode contar com a gente aí, para que deve vir aí, e já que ele mandou um abraço para a Nação Esmeraldina, vou nossa nação colorada aqui, né? Nossa vila? Claro! Mas a gente é amigo, pode ficar tranquilo. Packers e 49ers e Goiás e Vila ainda. Exatamente. É muita rivalidade, né? Não, mas no futebol agora americano... amigos. Isso, exato. Agora amigos. Agora só no campo. Nem no campo agora, né? Agora... No futebol americano, até as torcidas torcem para outros times normalmente. O Super Bowl tem gente torcendo para os dois times, então assim, é um esporte muito gostoso de assistir. Camenacho, um grande abraço, foi bom tê-lo aqui. Abraço, Charlie. Foi muito bom falar um pouco aí de futebol americano, o esporte que cresce muito no Brasil, fora dos Estados Unidos, aí sai com o México entre os países que mais consomem o esporte. Muito bom receber os meninos aqui, quem sabe aí no futuro aí a gente possa falar mais um pouco aí desse esporte. Até a próxima. Um grande abraço a você que nos acompanhou aqui no
podcast Debates Esportivos, onde o futebol americano foi destaque.